um deseja ficar milionário. Para alguns, se torna real e às vezes até em pouco tempo. O sino é para avisar que a meta do dia foi batida, mas o Francescoli nem precisa mais acioná-lo. Para o milionário, virou uma rotina. O primeiro milhão veio aos 23 anos. Há um ano, a busca agora é pelo primeiro bilhão. O investidor qualificado sabe bem os caminhos para atingir a meta bilionária. Eu sempre falo isso com as pessoas. Investir não é uma profissão, é uma necessidade. É até vergonhoso a gente parar e pensar hoje que a nossa população brasileira, grande parte dela, precisa ainda, aos seus 50 anos de idade, trabalhar para que ela tenha um salário para sobreviver ou algum tipo de auxílio do governo. Chesco, como que esse cenário poderia ser diferente? Aos 20 anos de idade, se a pessoa tomasse consciência que investir é uma necessidade, ela começaria a poupar, a investir ali na Bolsa de Valores R$180 todos os meses e aos 50 anos ela teria então R$1 milhão. Quais números você está falando disso? Estou falando de uma rentabilidade anual de 15%, tá? Só que cada ano você vai conseguir ter o juro composto sobre aquele lucro do ano passado. Então, com 50 anos você teria R$1 milhão e você teria, a partir desse ano, R$150 mil de lucro por ano. A caminhada até aqui foi desafiadora, desbravada com foco e resiliência. A fórmula mágica não existe. Tem outros nomes: trabalho e conhecimento. Bom, Ludmila, eu comecei a trabalhar muito novo, né? Eu comecei aos 13 anos de idade, trabalhar na loja com meu pai, né? Eu era um simples atendente lá. Só que eu vi logo cedo que eu tinha uma ambição, eu tinha um desejo por me tornar alguém, por ter as minhas próprias conquistas. Aos 15 anos de idade eu decidi então montar uma loja de suplementos, né? Que na época eu comecei aí com R$3 mil, só que eu tinha ali o meu negocinho. Foi fácil? Não, eu tive muita dificuldade, esse negócio eu tive que vender por mal administração, chegou um período que eu comecei a ter prejuízo e para que isso não se tornasse pó eu acabei vendendo, né, e consegui pelo menos recuperar o meu capital investido. Depois disso eu realmente me aventurei, eu procurei conhecimento, né, eu fui realmente atrás ali de pessoas que já tinham feito aquilo que eu gostaria de fazer e assim eu adquiri um conhecimento básico. Vim para a cidade de Patos de Minas, montei um negócio. No início foi muito difícil porque eu trabalhava com cosméticos e realmente tinham marcas melhores na época, mas eu tinha que mostrar às pessoas que o meu produto também tinha qualidade. Então foi uma luta aí de 2 anos, trabalhando até que a gente conseguiu ter realmente um resultado bom e aos 21 anos de idade eu consegui atingir um objetivo de R$500 mil com esse negócio. Foi quando, né, eu vendi essa empresa e montei a minha empresa de investimentos. O jovem milionário criou a empresa EBPM, que significa Em Busca do Primeiro Milhão, para ensinar outras pessoas a terem sucesso. E foi exatamente o que aconteceu com Igor Caixeta, de professor de música e cantor a empresário milionário. Francesca eu conheci ela 4 anos e meio atrás, mais ou menos, numa palestra de coach financeiro. Essa palestra foi bem legal, ensinou bastante conteúdo. E daí por diante a gente foi se aproximando cada vez mais. O Francesco, sem dúvida, foi um dos que mais me influenciou nesse processo de alcançar esse primeiro milhão. Uma das grandes estratégias que ele utiliza é sempre olhar para longo prazo. O futuro está cada vez mais próximo do que a gente imagina. E essa estratégia é bem legal, porque quando você olha a longo prazo, você consegue fazer as coisas mais tranquilo e consegue fazer o seu investimento da forma mais crescente possível. A equipe da EBPM está sempre atenta em buscar mais interessados a serem os próximos candidatos ao milhão ou milhões. Até porque o Francescoli entende que investir é uma questão de necessidade. Eu acho que é interessante, Ludmila, as pessoas entenderem, né, de fato que o investimento ele precisa fazer parte do dia a dia do brasileiro. E eu não estou falando isso porque é novidade. Países primeiro mundo, como os Estados Unidos, 60% da população já investe em bolsa de valores. E aqui no Brasil a gente tem 2,5%. Então as pessoas precisam entender que isso, investir na bolsa de valores, não é uma profissão, é uma necessidade, tá? As pessoas precisam entender isso, porque com R$180 por mês, durante 30 anos, essa pessoa vai adquirir a sua liberdade financeira e não vai ficar mais presa a trabalho ou ajuda de governo.